E aí, galera, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aqui é Ibson Cabral, da Digital Edu, com vocês. Um sábado maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, 29 graus. Deu até diminuiu na temperatura, né? Estava muito calor aqui. Predominantemente nublado e 34 graus da máxima e a mínima de 25. A parada é o seguinte, aqui na Digital Edu, como todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, aqui na plataforma, se você quiser, né, assistir aqui, venha para digital.com.br. Ao final desse episódio aqui, né, a gente vai fornecer para vocês, né, duas coisas legais. Primeiro, o certificado de participação, tá, aqui do Digital Edu, desse episódio. Muito bacana hoje, o episódio é bem diferente. E outra coisa bem legal, você que está em outra plataforma, está no Facebook, se você está no LinkedIn da Digital Edu, se você está no Instagram do Digital Edu, se você está no YouTube da Digital Edu, do Wagner Montes, e Wagner Drummond, já estava chamando você de uma perna e meia, né? A parada é o seguinte, no final também, eu vou chamar o Wagner aqui, tá? A gente vai fazer uma dinâmica para justamente 5 pessoas, tá, vão receber gratuitamente, tá, um curso, tá? Vai ser Lean Agile Pocket, administrado pela Mayra de Souza, no dia 27 de 29, tá? De 19 a 22 horas, tá? Vai ser online direitinho. Então, 2 recados dados, da certificação, do certificado, né, de presença, que serve para uma porção de coisa aí, tá? Então, é interessante a gente estar conectado na Digital Edu, justamente para você ter os benefícios. Quem já está aqui é o Gabriel. Fala, Gabriel, meu camarada, tudo bem? Muito bom dia, obrigado aí. Gabriel Amaro, depois tu pula lá aqui para Digital Edu, para no finalzinho você ganhar um certificado e concorrer, tá, a 5 vagas aí para esse curso maravilhoso de 3 dias da coleção, coletivação da Maria de Souza sobre Lean Agile Pocket, tá legal? Então vamos que vamos. Hoje o tema é bem legal, bem bacana. O convidado, ele me conheceu através de uma outra pessoa, e ele veio falar comigo, pô, você queria, vamos bater um papo, conversar e tudo. Eu falei, tá legal. Ia ser lá no Pipocagem, mas estava cheio de Pipocagem. Eu falei, não tinha dia, né? E eu não queria perder esse convidado. Eu falei, cara, vamos lá para Digital Edu, que é parceria aqui, é muito bacana. A galera que está lá no Pipocagem, vem para cá também, tanto assistir, contribuir aqui com a Digital Edu, que eu acho muito bacana, muito legal. Então, eu vou chamar o palco aqui da Digital Edu, o meu, né, camarada aí que chegou, né? Pô, ele tem muita novidade boa aí, é bacana, porque eu já fui QA, tá? Já trabalhei com qualidade. Foi justamente, eu até fazer um testemunho aqui. Eu era de mainframe, eu trabalhava com Natra da Base, COBOL, equipamento aqui IBM, Cobra. Então eu era de mainframe, aqueles terminais burros e tudo, né? E eu fiquei desempregado na época, e eu falei, caramba, mas eu queria passar a sair do mainframe, que a vaga tinha pouca, né? Vaga. Isso foi 16 anos atrás, eu acho, 16, 17 anos. E o que acontece? Simplesmente eu fui entrar para a área de web, né? Na época era web e tudo, como QA. Tá? Então fui tester durante um ano, e depois desse um ano eu virei gerente de relacionamento dessa fábrica de teste na época, né? Então, desde lá, sou grato das pessoas terem me recebido, tá? Como tester, entrei como tester. Eu adorava o que estava fazendo na época, pô, era muito bacana, muito legal. Então, essa é a minha experiência, né? Meu testemunho aí de mudança de carreira, né? Quer dizer, eu fiz essa jogada. Beleza, gente? Então, eu vou chamar o meu convidado, o nosso convidado, tá? Ele veio de longe, mas está aqui próximo, tá? Ele vai contar a história dele aí direitinho, tá legal? Então, entre ao palco aqui do Digital Edu, o meu camarada Daniel Castro, tudo bem? Tudo bem, Ibson. Muito obrigado aí pela introdução. Como tu disseste bem aí, vindo de longe, mas estou perto, né? Eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? É um outro rio, não é o Rio de Janeiro, mas também está calor aqui. Agora temos 26 graus, máxima prevista para 31 hoje, Quente. e que já me pegou de surpresa, porque eu cheguei ontem à noite no Brasil, né?
Então, um rápido contexto aí do porquê vindo de longe, né? Eu moro hoje em Amsterdã, né? Nos Países Baixos, que a gente erroneamente chama de Holanda, né? Depois eu posso explicar essa questão geográfica aí também. Mas é isso, eu moro já há quase 6 anos fora do Brasil, né? Antes de sair do Brasil, morei um tempo em São Paulo, mas originalmente eu sou do sul do Brasil, sou gaúcho, sou aqui de Porto Alegre. Então, eu cheguei ontem aqui, venho todo ano, né, nesse período, aproveitando que é o verão, é também aniversário do meu filho, então eu venho comemorar com ele, venho matar saudade dos amigos, da família, e curtir um pouco aqui da comida, né, da cozinha, que eu sinto falta Sim. também, né, pegar um calor, porque lá é bastante frio, mesmo no verão lá não ultrapassa as temperaturas médias que a gente tem aqui, né, em outras estações do ano, quiçá alcançar uma temperatura de verão que a gente tem aqui, né? Então, quando eu quero calor de Caramba. verdade, eu acabo tendo que viajar para Vir outros pra... países aí. É brabo, cara. Realmente, as fotos são lindas, né? Quando você vê o frio, né? E, nossa, que bacana. Uhum, O dia a dia é complicado. Inclusive, uma coisa, o Gabriel, Gabriel não, Daniel, para é o seguinte: como é que pode, né, cara? Ano retrasado, olha como é que uma coisa liga a outra. Com home office, cara, quase que eu não saio de casa, assim, né? uhum, Tipo, o dia todo aqui, né? Almoça. O que acontece? Eu, ano retrasado, estava começando a acordar com umas dores no corpo, sabe? Parecia que eu tinha sido atropelado, cara. Eu falei, por que isso, cara? Eu uhum. durmo legal, acordo todo torto, todo dolorido. Aí fui no médico, né, para ver, checar. Aí, nos meus exames, deu baixa de vitamina D. Aí eu falei assim, se você Ah, é? pega sol? Falei, caramba, é verdade, eu quase não pego sol, porque quando eu era presencial, saía de casa, pegava sol para ir no metrô. Do metrô para o trabalho, pegava sol. E fazia essa Sim, rotina diária. E sim, aqui sim. dentro, você vê, aqui dentro, no Brasil, eu não pego sol. Imagina lá onde você está morando, nesses 6 anos, eu tive que Sim, fazer uma sim. reposição de vitamina D. Você fez também? Faz? Uhum. Como é que é o negócio? Então, lá nós temos um, eu diria que o único medicamento que é receitado lá é a vitamina D e paracetamol. Paracetamol lá é para tudo. Se tu quebrou a É perna, eles te mesmo? dão paracetamol. Sabe, é assim, é até uma polêmica essa questão da medicina um pouco mais conservadora, um pouco mais voltada assim ao natural, ao holístico, né, de alguma forma. Mas nós tomamos multivitamínicos lá. É bem Sim. comum, é vendido na maioria dos medicamentos assim de acesso comum, que não precisa de prescrição médica, é vendido no supermercado. Então é muito comum a gente tomar multivitamínicos, que já repõe a vitamina D. Mas é da cultura, né, pelo menos do povo holandês, qualquer dia que tem sol, eles vão para a rua. Eles deitam na grama, Sim. sentam num parque qualquer. Às vezes, no centro histórico, principalmente, que não tem muitos quintais, né? Então eles colocam na frente da casa uma cadeira e sentam ali, assim, depois do almoço, para pegar um pouco de sol Que enquanto maneiro, leem, cara. né, que é outro hábito que eles cultivam bastante, que eu até acabei adotando, estava lendo um pouco agora antes de Que legal, começar, cara. e então eles aproveitam as oportunidades para combater isso, né, porque é realmente um déficit que eles têm, não só da vitamina, mas ah, eu diria assim que até a questão do humor, né, melhora o humor, Sim, melhora com o certeza. astral da pessoa quando ela está exposta assim à natureza, ao sol, a ar livre, né, então É mudei um interessante. pouco nesse sentido. Olha, já tem gente aqui. Ó, o Petrônio já mandou aqui, ó. 2 camaradas Uhum. super profissionais e gente boa. O Alcenor, né, Cunha? Bom dia, Y e Daniel. E o Petrônio retruca aqui um negócio bem legal. Fala assim, ó, É. meu Deus, aqui em Portugal é paracetamol para tudo também. O Petrônio, grande amigo aí, eu participei de uma Que live com o legal. Petrônio pro canal dele, também há algum tempo atrás. A gente estava conversando sobre diferenças culturais aí também. Ele tá morando lá em Portugal. Sim, Não eu acho que eu lembro já se tive no com ele. norte de Portugal. Eu já tive lá no site dele, né? Do site, não, no canal dele. Muito legal. Uhum, A parada é o seguinte: o pessoal que chegou agora, tá? É, o Agnaldo já comentou aqui fora do. Acho que deve estar na plataforma, fora do camarada aqui. Ele falou assim: Y, nós temos problemas de umidade avançada, né? No dia em que acordamos sem dor, temos que nos preocupar. Isso é verdade, isso é verdade. é. E depois que passa de uma certa idade, cara, o negócio fica ruim. Mas beleza, a gente deu essa volta toda para justamente prestigiar a audiência, a galera que está aqui. Só para Uhum, lembrar, Gabriel, Petrônio, Alcenor. A parada é o seguinte: se você, né, pretender
pegar o certificado de participação aqui desse bate-papo, pula lá para digitaledu.com.br, entra na nossa sala, tá? Essa sala aqui, e você adquire. Fora isso, nós vamos fazer uma dinâmica tem 5 vouchers de graça, né? Um ingresso de graça para o curso da Mayra de Souza sobre Lean Ágil, tá? Lean e agilidade, né? É isso aí. Lean e Agile Pocket, tá? Vão ser 3 dias, de 19 às 20 horas do Brasil, beleza? Então vamos ao assunto, né? Deu aquela volta, fizemos aquele merchan todo, né? E aí, meu camarada, como é que surgiu o QA na sua vida? Você é QA? Como é que... Conta um pouco da tua história profissional. Ibson, deixa eu só dar um passo atrás aí, te corrigir, me desculpa te corrigir, né? Não, claro, nada a Eu ver. te conheci, na verdade, enquanto eu assistia uma edição do Pipoca Ágil no Que Instagram. maneiro. Eu estava trabalhando em home office naquele dia, eu tinha uma reunião no horário de almoço, e depois do horário de almoço, fui almoçar então, um pouco mais tarde, almocei na frente do computador mesmo. Enquanto eu estava comendo, coloquei alguma live para assistir. E não recordo agora, não coloquei live, coloquei alguns stories para passar no Instagram, para ver o que estava rolando nos stories. E aí eu vi que tinha uma live rolando que era a tua. E aí eu mandei um comentário lá, comentando alguma coisa em comparação sobre como é na Holanda e como é no Brasil. E aí surgiu a ideia, deu clique, né, de, vamos discutir isso aí uma outra hora e tal. E perfeito. Acabou acontecendo. É porque você estava com o nome da empresa, não era isso? QA, né? QA, né? Tech, isso aí. Exatamente. Exatamente por isso que eu resolvi te corrigir para dar essa ideia. De que eu estava no Instagram da QA, que não é uma empresa, é uma comunidade de QA, que é escrita com a letra Q, de QA, né, de QA, só que ao invés da letra A, eu substituí pela palavra way, de caminho. Então muitas pessoas leem Quay, né, mas é QA. Eu fiz um trocadilho, né? Então, essa comunidade é a minha forma, na verdade, respondendo a tua pergunta, como que surgiu o QA na minha vida, né? Essa comunidade é a minha forma de retribuir, né? Retribuir ao universo, à comunidade, ao que a gente queira dizer aí, ou atribuir, né? Mérito, ou enfim. QA surgiu na minha vida assim, através de comunidade técnica. Eu venho de mais de 20 anos trabalhando com TI, só que eu venho da área de infraestrutura. Eu comecei trabalhando com data centers, eu administrava servidores, bancos de dados, para times de desenvolvimento. E eu trabalhava na época num laboratório de pesquisa e desenvolvimento da HP, e comecei dentro de um polo tecnológico da Universidade da PUC, do Rio Grande do Sul. Que maneiro. E lá dentro desse laboratório, ou melhor, dentro do polo tecnológico, tinha outras empresas com outros profissionais de QA que se reuniam periodicamente para promover workshops, palestras, discussões. Então eu comecei a participar. Na verdade, um colega da HP, que era QA, que era na verdade um usuário dos meus ambientes, né, dos ambientes que eu fornecia, me comentou que tinha ouvido em alguma palestra algo que ele achava que poderia ser útil para ele, me pediu para ajudar ele a estudar a respeito daquela tecnologia, e aí eu me interessei, comecei a participar dos eventos, e estou aqui até hoje, não consegui mais me desvencilhar, embora minha formação não seja essa, minha formação é na área de gestão, né? Me especializei em gestão, metodologias ágeis, para projetos de empreendedorismo tecnológico, e cheguei a tentar algumas oportunidades na área de gestão, mas eu sempre voltava para a área técnica, sempre sentia falta, né? E agora, na posição de chapter lead, eu consigo balancear bem, porque eu tenho a responsabilidade de gestão de um time, né, de QAs, eu sou hiring manager, né, desses profissionais de QA, e ao mesmo tempo eu também consigo prestar suporte para eles, consultoria na área técnica, dentro do segmento de QA, né, dentro da nossa área de QA. E então foi assim que surgiu, é assim que me encontro até hoje, envolvido com QA, cada vez mais empolgante, mais envolvente, novas tecnologias, tendências, polêmicas, e está sempre surgindo um novo desafio. Nunca me desmotivei até hoje. Legal, né, Mir? Agora que eu estou lembrando, é verdade, cara, porque quase eu não faço no Instagram, tá? Porque para fazer a live no Instagram, na ferramenta que a gente usa aqui, tem que ser meio que na hora. Você tá antes, minutos antes, você vai e faz a configuração no Instagram, e às vezes esqueço de fazer. Tá? Então foi um momento meio raro
de eu fazer no Instagram. Sim. Agora que eu estou tentando fazer mais. E também é o seguinte, não sei se foi em testes ágeis. Foi em testes ágeis nesse programa? Você lembra? Se foi ou foi uma live que eu não me lembro agora? Porque eu estou com programinhas pequenos Tô tentando agora, lembrar pílula agora. ágil. Eu não me lembro agora Eu como é acho que que foi. foi. Eu acho que foi sobre testes ágeis, sim, exatamente. É. E o motivo, por que apareceu, né, para mim, a live do Pipoca Ágil? Porque eu sigo o Pipoca Ágil no Instagram por indicação de uma mentorada tua. Né, uma pessoa que não era uma Isso aí. mentorada, era uma voluntária de um Sim. projeto do Pipoca Ágil, que foi minha mentorada. E aí ela me indicou o Pipoca Ágil, e aí eu comecei a seguir, comecei a acompanhar, né, o conteúdo e as lives, e aí deu essa coincidência aí, essa grande coincidência. Que legal, né? Porque o que acontece, cara? Eu acho legal a gente discutir as origens, né? De como as coisas acontecem, né? E você vê, é o que eu falo para todo mundo, e aqui na Digital Edu também eu falo, gente, o network é muito importante. Não adianta Perfeito. você, né, fazer qualquer tipo de curso, vou me aprimorar, tudo bem, sem conhecer as pessoas que estão do teu lado. Eu lembro muito bem que eu fiz um curso, uma certificação, éramos 35, 40 no máximo. Cara, no primeiro chat que rolou assim no curso, né, e eu já me... Gente, olha só, vamos trocar LinkedIn e tudo. Cara, de 40 pessoas, só 15 colocaram lá o LinkedIn. Tá? É. E desses Eu tô 15 foram, tentando, né? eu tô tentando fomentar um pouco mais a interação da minha parte Isso, com a comunidade também, porque eu acabo sendo muito mais reativo. Agora eu tô certo. tentando ser um pouco mais ativo, mais atuante, né? Porque é É, justamente isso. Se tu tem essa sugestão e 15 pessoas compartilham, então, o seu contato, imagina se tu não tem essa iniciativa de dar essa sim, sugestão. Aí ninguém tem, com, né? com certeza. Aí o que acontece? Num deles, dos 15, era um cara responsável por um hub no Nordeste de tecnologia e inovação. A gente Uhum. fez um episódio no Papage e tudo. Imagina se eu não tivesse falado com ninguém, entendeu? Olha a oportunidade. Até hoje a gente se fala, quer Pois dizer, é. uma coisa assim. E muita gente, eu vejo assim, as pessoas mais novas entrando no mercado, né? Como a gente falou, a gente vai falar sobre desafios e Uhum. estratégias no recrutamento, né? É essa importância das pessoas serem conhecidas, que na hora de fazer. Agora vamos lá para o assunto, Isso. tema, né? Do recrutamento. Cara, quando a pessoa, que eu falo sempre para as pessoas que eu estou apoiando, né, no simulação de projetos ágeis, né? O projeto lá do Pipoca. Cara, tem que fazer networking, a gente tem que ter visibilidade do que a gente faz, porque na hora de fazer um recrutamento, você está no recrutamento, a pessoa vai querer saber quem é você. Não só É, no bate-papo, exatamente. mas ele dá um overview geral. Quem é esse cara aí? Quem é o Daniel Castro? Como é que ele, né? É, Não sei. exatamente. Mas vamos É. entrar nesse tema, então, e recrutamento, né, global de que é. Uhum. E aí, Sim. contextualiza para a gente esse tema para Tá. o Então, episódio aqui. vou primeiro me colocar do outro lado da mesa, né? Da mesa de um recrutamento, né? Eu, nessa carreira de QA, nessa transição de carreira de QA, eu não precisei passar pelo desafio de buscar isso, porque eu passei pela transição dentro do laboratório de pesquisa Sim, e desenvolvimento do HP, né? Havia lá um programa de mentoria do qual eu participei e me tornei um profissional de QA já empregado dentro da empresa. Então, eu não precisei buscar recrutamento, né? Buscar uma vaga. E acabei aproveitando quase a totalidade dos skills que eu já tinha, skills técnicos, né? E também os soft skills que eu já tinha, e desenvolvi mais conhecimento conceitual e fundamental na área de testes. O restante do conhecimento técnico para automação, por exemplo, eu já fazia automação, só que era com um objetivo diferente. Era um objetivo de sim. monitoramento e troubleshooting. Então, o conhecimento técnico acabou não mudando muito, soft skills também não, mas eu precisei aprender conceitos, fundamentos, né? Então, eu entendo que o profissional de QA que quer se desenvolver profissionalmente, ele tem que focar em todos esses pilares, né? E no processo de recrutamento, eu comecei a perceber que eu, eu era convidado a participar de alguns processos de recrutamento quando eu era um QA Engineer Sênior para auxiliar na avaliação técnica do candidato. Só que eu sentia que isso não era o suficiente, porque o profissional ele não tem só um skill técnico, ele tem um conjunto de skills, né? Um skill set, né, que a gente chama, composto por soft skills, por hard skills e outras capacidades que ele pode trazer para a mesa, né? Aí vai soar um pouco estranho, porque tem expressões que eu uso muito mais no inglês e aí quando eu falo em português eu traduzo e fica estranho, soa estranho. Como isso trazer para a mesa, né? Porque a gente usa muito bring to the table, né? E
Então eu comecei a questionar isso. E aí eu comecei a adaptar, a partir do momento que eu comecei a ocupar posições de gestão, posições de liderança. Primeiro, liderança técnica, né, como QA Lead. Também participei de alguns projetos, algumas iniciativas através de empresas de consultoria, em que eu desenvolvia um projeto de coaching para QA. Então eu pegava um time de desenvolvimento e identificava o nível de maturidade deles com relação a alguns conceitos, algumas práticas, e percebia quais eram as prioridades para desenvolvimento, para aumento para aprimoramento, né, de uma determinada habilidade, de um determinado conceito que não estava sendo aplicado, ou que estava sendo aplicado não da melhor forma, e não com uma adesão muito grande. Então eu começava a atuar e atuava como um coach para QA nos times de desenvolvimento. Isso foi num banco aqui no sul do Brasil, inclusive, que eu tive essa experiência. E aí eu comecei a perceber que nesse processo de coach, de mentoria que eu desenvolvia com os times de desenvolvimento, focado em QA, eu conseguia ter mais contato e lidar com essas outras habilidades dos profissionais que eram pouco exploradas no processo seletivo. Então, às vezes, o profissional era contratado e diziam assim, olha, esse profissional aqui, ele é muito bom em criar frameworks de automação do zero, ou ele é muito bom com DevOps, ele é bom para colocar um framework de automação dentro de uma pipeline de CI/CD. Mas às vezes ele tem um outro conhecimento que não foi explorado na avaliação técnica do processo seletivo e que no dia a dia, né, depois de contratado, a gente descobre essa outra habilidade e às vezes acaba redirecionando ele dentro da empresa. Então eu Legal, hein? comecei a tentar explorar um pouco mais disso nos processos seletivos, né? Eu comecei a perceber que não estava sendo suficiente, comecei a tentar explorar um pouco mais, esses eram os meus desafios, né? Comecei a criar algumas estratégias e comecei a encontrar outros desafios, porque nesse período foi quando eu saí do Brasil, em 2019. E além da Holanda, eu morei na República Tcheca por 2 anos, onde Legal. o choque cultural é bem maior, né? É bem mais Imagino. ah, é bem mais diferente a cultura lá. Né? A Holanda é tranquilo. A Holanda assim é um povo muito amistoso, muito alegre. Agora o povo tcheco é bem mais complicado. Eu tive que aprender tcheco em 2 anos. Na Holanda Que ainda maneiro. tô eu diria num nível muito mais básico do que o tcheco que eu tinha em 2 anos. E na Holanda eu tô há quase 4, né? Então essa é uma prova do quanto eles são abertos para outras culturas. Todos falam inglês, não é necessário realmente aprender holandês. E esses são alguns dos desafios, né? Os desafios culturais. Depois eu posso deixar uma dica de um livro que eu recomendo, né? Pode ser de repente divulgado depois Sim. nos comentários, não sei. Mas requer estudo, requer preparo para saber lidar com isso, com as diferenças culturais. Não só quando a gente sai do Brasil, a gente tem que se preparar para o que a gente vai enfrentar como imigrante, como expatriado, né, num outro país, mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar com pessoas que são de outras culturas também, principalmente num ambiente multicultural como é a Holanda, como é Amsterdã, a gente começa a se deparar com essas dificuldades, com esses desafios. E aí eu comecei a tentar navegar nisso e fui criando algumas estratégias, criando algumas boas práticas que eu estou fomentando até hoje dentro da empresa na qual eu atuo hoje, né? Eu acho que posso dar um pouco de contexto do que Pode, eu pode, faço pode. hoje, né? Pode, Tá. com certeza. Hoje eu sou um chapter lead, né? E um test manager. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma piada dentro. Eu trabalho para o ABN AMRO, que é um banco, Sim. é um dos maiores bancos da Holanda. Não é o maior, já foi superado, né? Em tamanho. Mas historicamente ele é o mais importante, né? Ele é a fusão de 3 bancos, na verdade, 3 bancos holandeses. E um deles era o Banco do Rei, que é o ABN, né? Caramba, que A legal. sigla de ABN significa alguma coisa como Banco Geral da Holanda, né? E o que acontece é que dentro do ABN a gente tem uma piada que é o Chapter Lead, ele desenvolve 60% de atividade do tempo dele, né? Ele se envolve 60% em atividades de gestão, né? Gestão do time, gestão como gerente, como IT Sim. manager, né? Do time, e os outros 60% em outras atividades técnicas. Então a gente tem essa piada que são 120%, porque é, 120%. é, porque é bem intenso, né? Mas é só uma piada, obviamente. A gente não é workaholic, eles valorizam Sim, muito sim. o work-life balance, né? O balanço da qualidade de vida, eles valorizam muito isso na Holanda. Geralmente o meu chefe, que é holandês, inclusive, ele que me manda
desconectar quando ele me vê online. Às vezes Legal, hein? ele trabalha um pouco mais tarde, porque ele quer ter a manhã livre, por exemplo, e aí depois do Sim, jantar sim. ele manda alguns e-mails. E aí eu respondo e-mail. Eu recebo o e-mail dele às 10 da noite e eu respondo. Aí ele manda uma mensagem: Daniel, desconecta, vai aproveitar a família. É, a Europa está mais ou menos assim, nesse ritmo, né? Porque a gente no Brasil, o que acontece? Aqui lá no Pipocast, eu tenho uma equipe em Portugal, né? São duas equipes que estão em Portugal. Inclusive, tá alcançando lá. E eu quero digitar o Edu também lá em Portugal, que vai ser legal. E todo mundo comenta, tá, que o ritmo já é muito mais lento do que aqui no Brasil. Né, essa preocupação, né, de estar bem com a família, ter teu horário, a pessoa descansar e tudo. Mas, independente disso, como a gente já entrou no assunto de recrutamento, tem uma pergunta aqui do Agnaldo, olha só, que é interessante e eu falo que sim, tá legal, Agnaldo? Vou responder antes até de dizer a pergunta. Ele falou assim: Daniel, boa parte da minha carreira trabalhei com certificação de processo, homologação e teste, porém no método tradicional e manual. Será que um 60 mais, como eu, consigo virar um QA? Quais atualizações preciso? Quais as dores de um QA? Esse é interessante. Né? Ah, então, Agnaldo, eu vou te dizer assim, ó, no Brasil talvez não tão facilmente, porque Sim, o Brasil tem um pouco de preconceito etário, né, o etarismo, mas na Europa é muito valorizado. A pessoa mais velha na Europa ela é respeitada, ela é extremamente respeitada. Se eu tenho dois candidatos para uma vaga, eu trato eles de forma igual, né? Eu estou sim, contratando a pessoa pela habilidade técnica, mas eu percebo que outros gerentes, né, europeus principalmente, eles dão mais valor para o profissional mais velho, porque eles consideram que essa pessoa é uma pessoa mais madura, mais experiente, sabe lidar melhor com conflitos, sabe lidar com gente de forma mais adequada, né, em diferentes ambientes, diferentes contextos. Então, lá é muito valorizado o sênior, né, sênior no sentido de, não de senioridade técnica de carreira, mas pensando em esportes, né, os sêniores acima de alguma determinada idade, né, os veteranos. Mas sim, consegue, e eu diria que com essa experiência que foi descrita aí, certificação de processos, homologação e testes, isso é QA em algum eh, em alguma extensão, né? Isso pode ser considerado QA. Eu sempre, quando discuto questões de adaptação de currículo, criação de cover letter, fazer uma revisão e melhoria do perfil no LinkedIn, eu sempre recomendo storytelling, porque eu acho que como a gente conta, por exemplo, aqui ele está escrevendo certificação de processos, homologação e testes. Ele pode escrever descrever essa experiência dele de diferentes formas. Dependendo da forma como ele descreve essa experiência e do contexto da vaga para a qual ele está se candidatando, o recrutador vai olhar e vai dizer assim: esse é um profissional de QA totalmente aderente aos requisitos que eu tenho na job description. perfeito. Então, eu acho que essa experiência aí já é totalmente válida, totalmente alinhada, aderente, depende apenas do storytelling usado, né, para cada contexto. Que E legal. a outra parte da pergunta é atualizações. É, Se não houve nessa experiência que tu teve, Agnaldo, se não houve um viés muito diretamente relacionado com os conceitos e fundamentos de QA, eu recomendaria aí um, fazer a lição de casa, assim, voltar para o básico e estudar fundamentos e conceitos, né? Eu não diria que é necessário obter uma certificação, por exemplo. Eu acho que início de carreira, a certificação é importante no início da carreira porque é uma, ela abre portas, né? Ela é uma forma de tu comprovar que tu sabe algo com o que tu ainda não teve oportunidade de ter experiência. Tem sempre aquele dilema, né? Ou aquela pergunta polêmica, assim, como é que eu vou ter experiência se ninguém contrata sem experiência? Bom, aí a gente vai ter experiência através de projetos, através de voluntariado com projetos como Pipoca Ágil, por exemplo, através de comunidade técnica, através de projetos pessoais, cria um portfólio, começa a divulgar, né, o que eu estou aprendendo, qual é a tecnologia que eu adquiri, né, o conhecimento que eu adquiri nessa semana a respeito de uma determinada tecnologia.
publica, divulga, escreve um artigo dizendo o que achou de pontos positivos e negativos nessa tecnologia e começa a dar visibilidade, né? Isso eu diria que é um ponto interessante, se tornar visível, né? Voltar para a cena, né? Eu diria, Sim. de QA, porque se é uma experiência que foi passada, né? Que é uma experiência antiga, eu acho que vale a pena voltar a atuar de alguma forma, dessa forma, assim, com a comunidade técnica. Mas a certificação eu não recomendaria, não. Interessante, foi bacana você ter falado isso, né? Conheço bem o Agnaldo, e eu acho legal, porque ele está indo no caminho certo, tá? Ele é bem ativo aqui no Digital Edu, lá no Focage, e também no LinkedIn. É uma coisa bem bacana que eu falo com as pessoas, gente, tem que dar visibilidade para o que você faz. O Agnaldo ele faz muito bem isso, ele está bem ativo no LinkedIn, mostrando o que ele está fazendo, suas opiniões. Isso é bem legal, isso é bem bacana. O Petrônio mandou aqui também um comentário, né, falando aqui, ó, o time é totalmente diferente de Portugal e no Brasil. Aqui eu tenho vida pessoal. No Brasil era trabalho em primeiro lugar. É mesmo, Petrônio. É verdade. Tem determinadas empresas, né, que elas ainda no Brasil elas conseguem fazer com que o cara trabalhe, porque eu já sou meio cascudo, Daniel, mas já trabalhei em lugar que assim, é um banco, tá? Um banco americano. Sabe o banco americano? Sim, sim. Aí, meu amigo, a primeira pergunta no recrutamento, assim, vem cá, meu amigo, primeira coisa que a gente vai, para a gente continuar o bate-papo aqui, você pode fazer hora extra? A primeira pergunta era essa. Já entrava atropelando. Não tinha, se você fala assim, não, porque eu tenho academia, que eu tenho. Então tá legal. Então a gente para a conversa aqui mesmo. Era assim mesmo, entendeu? Era um negócio Qual foi a assim. resposta? Não, claro que sim, Fiquei pô. curioso. Claro que sim. Eu falei, não, claro. Porque é o seguinte, cara, a gente está vivendo uma realidade totalmente diferente da década de 80, 90 e 2000, ainda mais na virada do milênio. Que nesse virada do milênio, foi aquela história toda, né? Ganhou-se muito dinheiro. O pessoal trocou de carro assim, cara, trabalhando numa empresa que até olha, a gente trabalhava num lugar de gás, né? Aqui no Rio de Janeiro. E ele foi privatizado por uma empresa espanhola. Então, olha só, a empresa espanhola trabalhando no Brasil e pegou o sistema, que era em mainframe, da Argentina. Tá? Quando veio o líder técnico da Argentina, o líder técnico não, seria o PO, né? O PM, né? Vamos dizer assim, não tinha esse termo na época, né? Isso foi em 90 e pouco. Aí veio o cara, quando veio, cara, é tudo diferente. As conexões, o fogão, tudo é diferente da Argentina. Então tem que fazer adaptação. Então a gente trabalhava direto. Assim, tipo, cara, era semanas, chegando 10 horas em casa, meia-noite em casa. Mas só que durante 3 ou 4 meses deu zebra por quê? A diretora lá, a mulher espanhola, quando olhou no pátio, cara, sem brincadeira, todo mundo estava de carro novo. Porque foi um negócio, carro e moto. Tá? A pessoa comprou, eu tinha moto também na época, né? Comprei moto e tudo. Cara, mas era assim, era um bem. O fator ganhou-se muito dinheiro naquela época. Mas a É verdade. gente. Né? Mas a gente assim ficava muito exaurido, cara. Então, é como o Petrônio falou, e você está falando agora. Não vale, quer dizer, valeu a pena pela grana, mas você fica acabado, cara. Não tem jeito, você não tem vida familiar. Era sábado e domingo. Cara, era uma coisa de louco. E não vale a pena, sabe? Por mais que você ganhe dinheiro, mas tua saúde, tuas coisas não vão. Mas então a gente falou sobre essa parte aí de se posicionar, né? Como é que. Mas o que você acha com relação hoje em dia, né? É uma realidade isso, uma realidade quando você fala recrutamento global, tá? É uma realidade porque eu falo isso, Daniel, não sei se você sabe, e não sei se todo mundo já sabe aqui, mas eu estou do lado ao contrário do que o mercado acontece agora. Minhas filhas moram fora do Brasil. Eu estou aqui no Brasil. Aí minhas filhas foram trabalhar fora do Brasil. Em lugar bem longe. Se fosse em Amsterdã, estava tranquilo, ia pegar um voo até ali. Mas a minha filha mais velha, que está grávida agora do meu segundo neto, né? Simplesmente mora na Nova Zelândia. E ela é QA também, coincidência. Já está, ela não me lembro agora qual era o cargo, mas agora está na área de QA. E minha outra filha não está na área de TI, mas mora na Angola. Tá? São lugares assim, fáceis, baratos de chegar lá, né? Então, eu estou vivendo o outro lado da moeda, como pai.
entendeu? Pais de sim, sim. pessoas que estão saindo. Então, quando a gente fala em recrutamento global, de que eu também fico do outro lado. Cara, o pai Sim. ficou aqui, É, ainda bem que eu tenho a minha filha mais nova, tá? Mas vamos entrar nessa seara aí de recrutamento global para a tá. gente. Então, eu diria assim, ó, eu diria que os desafios que o candidato, pelos quais o candidato passa para se adaptar ao mercado global, eu fui, de certa forma, beneficiado, fui privilegiado, porque trabalhando na HP, que é uma empresa global, eu tive a oportunidade de, pela HP, fazer viagens a trabalho, né? Fui 2 vezes para os Estados Unidos a trabalho pela HP e trabalhava com times globais, trabalhava, ah, às vezes, pela manhã com um time da Rússia, por causa de fuso horário, então já era final do dia na Rússia, e aí à tarde eu trabalhava com um time dos Estados Unidos, e às vezes um colega da Índia e às vezes um outro da Espanha, na mesma reunião. Então, eu fui me adaptando a isso, né? Eu tive tempo para me adaptar. Sendo do sul do Brasil, a gente tem aqui uh, um, eu diria, não só um sotaque diferente, mas uma cultura um pouco diferente. Tem a Sim. questão do clima, tem uma série de diferenças. Mas antes de ir embora do Brasil, eu morei em São Paulo, né? Então, eu tive o privilégio de poder surfar e navegar aí em questões culturais, né? Mas os candidatos, de uma forma geral, antes desse período aí, a gente é o inominável, né? A gente não nomeia mais esse período. Antes desse período aí de 4 anos que a gente, eu diria 4 anos, eu diria que até 2024 ainda a gente sentiu os efeitos que começaram lá em 2020 no mercado, né? Agora que Sim. eu acredito que está estabilizando um pouco. As empresas estão voltando, algumas ao presencial, outras já decidiram que não vão voltar, que tá bom assim, que gostaram. Então acho que agora as empresas estão se encontrando. Durante esse período, eu acredito que foi quando a gente começou a se deparar com essa realidade de contratação global. Porque antes o candidato era contratado na cidade onde ele morava, porque era Sim. presencial. Esse era o normal, né? Perfeito. Agora o novo normal é todo mundo vai trabalhar de casa, é home office agora, então eu posso contratar da onde eu quiser, posso contratar mão de obra mais barata de outro país, posso Sim. contratar um nível técnico que eu sempre sonhei contratar, que antes eu não encontrava localmente, e eu sabia que em um outro país isso era muito famoso ou muito bem visto, aquele nível técnico, aquela senioridade técnica, e agora eu posso ter isso no meu time, porque agora eu posso considerar trabalho remoto, então isso começou a vir à tona aí nos últimos 4 anos. Quando eu comecei a me deparar com contratação de pessoas de outros países, eu comecei a perceber que, primeiro, não, não haviam limites, né? Lógico, tem alguma questão de time zone, né, de horários, tem alguma limitação assim, mas de uma forma geográfica, espacial, não existem limites. O livro que eu estou lendo aqui agora, inclusive, é esse aqui, ó, não sei se dá para ler aí, acho que vai Tá. ficar espelhado aí para vocês. Prisioneiros da Geografia é o nome, né? É um livro sobre geopolítica, porque olha que interessante, a empresa anterior e na empresa atual eu tenho russos e ucranianos trabalhando juntos, e Legal, hein? poloneses junto, e grego, e indiano, e paquistanês, e holandês. Eu tenho times assim bem mistos, né? E eu comecei a me questionar com relação a algumas dessas questões quando começaram esses conflitos aí no leste europeu. Sim. Na verdade, foi uma questão que surgiu por parte do meu líder, né? O meu IT lead. Ele me disse assim: Ah, Daniel, eu vi que tu contratou aí uma pessoa da Rússia. Em qual time tu vai colocar ela? Porque tem um outro time, o time XYZ, que tem parte do time trabalhando remoto da Polônia. Hum. E eu acho que é válido, de forma sutil, tentar verificar como é que essa pessoa, o que ela pensa, como é que essa pessoa lida com essas questões Sim. aí com Polônia, com Ucrânia e tal, Sim, sim. para evitar gerar qualquer tipo de conflito, né? Então, Perfeito. comecei a ter que lidar com essas questões que eu não lidava antes. Mas principalmente as questões de habilidades, porque eu sabia que se eu queria contratar alguém com um determinado tipo de perfil, eu sabia onde buscar. Se eu quero alguém que está muito forte, inclusive em Portugal, o Petrone pode confirmar aí, está muito forte o êxodo indiano na área de TI. Eles estão deixando a Índia de uma forma, Hum. eu diria assim que de forma exponencial.
uma forma muito mais acelerada do que antes. Sempre houve, na verdade, mas ultimamente tem acontecido muito mais forte. E o perfil do profissional, pelo menos nas empresas onde eu atuei, e os profissionais que eu tive oportunidade de entrevistar para algumas vagas, e os que eu contratei da Índia, eles têm um perfil mais ou menos parecido. Então eu sei que quando eu preciso de um profissional com aquele tipo de característica, eu vou considerar indianos para aquela vaga. Para outras vagas, eu já tenho, logicamente, isso é algo Sim, que é bastante delicado de lidar com esse tipo de com assunto, certeza. mas eu tenho nas minhas notas mentais algum tipo de preferência. Certo. Se eu preciso de algum determinado tipo de habilidade mais humana, eu vou procurar, de repente, alguém mais do sul da Europa, ali um italiano, um espanhol, aquela pessoa mais, Sim. eu diria assim, mais espontânea para conversar, para O lidar soft com skill, né? O pessoas, né? soft skill, né? Exato, São os soft exatamente, skills. Isso aí exatamente. não é E desmerecendo, aí, não. quando caiu essa questão geográfica, quando a gente começou a trabalhar remoto, eu não tinha mais essa divisão muito clara. E eu precisava fazer essa detecção dessas habilidades durante o processo seletivo. E não era na etapa técnica que eu tinha essa oportunidade, eram em outras etapas. Então, só para ilustrar para vocês o que é o processo seletivo dentro do ABN AMRO, né, dentro do banco. Nós temos Talent Acquisition Specialists, que são recrutadores, né? Então eu crio uma vaga. Geralmente um PO vem para mim e ele me diz assim, Daniel, eu tenho um time de desenvolvimento e eu preciso de alguém, ou é um PO, ou é um gerente de projetos, ele vem para mim e me diz, eu tenho um time e eu preciso de alguém assim. E aí eu vou dizer para ele qual é o perfil de QA que atende aquilo. Eu vou dizer para ele, para isso aí tu precisa de um SDET, que é o Software Development Engineering Test, que é um desenvolvedor para teste. Ou eu vou Sim. dizer para ele, não, para isso tu precisa de um QA Engineer mais voltado para teste funcional. Ou para isso tu precisa de um Test Manager, porque é um projeto de integração de testes. Então eu vou dizer para ele qual é o perfil, a gente vai alinhar o perfil daquela vaga e a gente cadastra essa vaga. Os recrutadores, eles vão começar a fazer o surfing, começar a obter, né, as aplicações que vão vir da página de carreiras, né, do banco, vão vir do LinkedIn, vão vir de indicações, eles às vezes têm alguns currículos de processos seletivos anteriores que eles querem reaproveitar, eles começam a me passar os perfis. E eles vão passar de 40 a 100 candidatos, às vezes, em uma semana. No período de uma semana, eles conseguem me passar um volume grande de candidatos. E aí eu me deparo com a próxima etapa, que é, ok, eu tenho esses candidatos, mas muitos deles é perda de tempo trazer ele para uma entrevista técnica, primeiro, Sim. porque na primeira etapa já deveria ter sido identificado que ele não tem o perfil mínimo do perfil técnico que eu preciso, que aí é um critério bem objetivo, que é, Claro. conhece essa tecnologia? É sim ou não, né? Sim. Então, eu comecei a customizar o processo seletivo, como, por exemplo, pedir para os recrutadores enviarem uma survey, uma enquete para o candidato, uma pesquisa, dizendo para ele, olha, esses 15 itens aqui, que são itens de habilidades, tanto mais hard quanto mais soft, dentro da carreira de QA, como tu te classifica, e aí também tem um aspecto subjetivo aí, que é da autoconfiança do candidato, né? Sim, sim. Ou quanto ele é charlatão, também dá para identificar ali, né? Quanto tu te classifica de 1 a 5 para cada um desses critérios. Então eu tenho critérios ali, por exemplo, metodologia ágil, eu posso perguntar para ele. E aí ele vai me dizer, eu sou expert, nível 5. Mas se ele me disser que ele é expert em tudo, ele é um charlatão, né? Se Com ele me disser certeza. que ele está nível 1 ou 2 em tudo, ele é muito inseguro, porque eu olho o É. currículo e eu vejo, poxa, esse cara tem 8 anos de experiência, é impossível que ele seja nível 1 ou 2 nesses critérios que eu estou perguntando para ele. Então ele é muito inseguro, então ele não tem o perfil que eu preciso. Então eu comecei a pegar subjetividades nessa primeira triagem que eu faço, nesse primeiro filtro, que é uma etapa intermediária que eu acabei criando antes de ir para o desafio técnico, para a entrevista técnica. A prática lá era entrevista técnica, e se o perfil for bom, tecnicamente, durante a entrevista, aí eu passo ele para um desafio técnico que geralmente vai envolver automação. Depende da Legal. vaga, mas geralmente envolve automação. Se for uma vaga de test manager, aí vai envolver algum outro tipo de projeto, Um um outro cenário, caso. né? É um outro cenário.
E aí eu comecei a inverter as coisas e pedir para que eles, depois dessa pesquisa, eu pego aqueles que estão mais aderentes, porque a mesma pesquisa de que, vamos lá, 15 ou 20 itens, eu respondo aqueles 15 ou 20 itens com como seria o candidato ideal que eu estou procurando. Ele não precisa ser tão bom nisso, ele pode ser nível 2 nisso, mas nisso aqui eu quero que ele seja pelo menos nível 4. E aí eu vou criando um modelo, a régua de comparação. E aí os candidatos que respondem, eu vou comparando, e aqueles que estão mais aderentes, mais alinhados com o perfil que eu busco, eu chamo para um desafio técnico antes da entrevista. Por quê? A entrevista vai ser durante a apresentação do desafio técnico. Porque geralmente, como é que é um Legal. desafio técnico? O candidato envia o link do repositório dele. E aí eu Sim. reviso o código dele, só que eu também sou um ser humano que tem preferências. Eu sou, como biased, eu tenho viés, né? Eu sou Sim, enviesado, eu tenho preferências. Isso. Então eu posso olhar o projeto dele e dizer assim, eu acho que esse projeto não ficou legal, porque eu faria diferente. Mas talvez ele fez melhor do que eu faria. E se ele me explicar por que ele fez daquele jeito, ele vai me convencer. Então eu chamo ele para uma entrevista, que é uma demo, ele faz a demo do projeto dele, e ali eu consigo avaliar a habilidade de comunicação, apresentação, a organização da documentação, dos slides, etc. Tudo que ele trouxer para me apresentar. Se ele domina aquele repositório de código de automação, se ele consegue me navegar dentro daquele repositório respondendo perguntas que eu tenha. Então essa é a abordagem que é uma estratégia que eu acabei criando para conseguir captar mais detalhes do perfil do profissional, porque a complexidade aumentou. Essa é a grande realidade, né? Interessante. Agora, eu não sei como é que é para ti do ponto de vista de agilidade, se vocês lidam com muito mais subjetividades, né, dentro de um cenário de É um porque o perfil profissional de um candidato para trabalhar com é agilidade, eu porque acredito que o desafio seja dobrado. é porque você mexe muito com a maneira da pessoa trabalhar. Quer dizer, a transformação A digital, ela pega uma pessoa que trabalha de uma maneira A e vai mostrar para ela, né? Como é que se diz? A gente vai mostrar para ela assim, olha, os métodos ágeis são diferentes dos tradicionais. Então, a maneira de você trabalhar vai modificar um pouco. E isso não é de uma hora para outra, tá? Porque não é técnica, só técnica. Ah, vou fazer o Scrum, botar lá o Kanban, mas o cara não ser colaborativo, não ser transparente, ser um cara desrespeitoso, tem vários fatores que eles contribuem para o cara ser ágil. Tá? Não é só Sim. saber Scrum, saber Kanban, tecnicamente, mas sim, o comportamento dele e as atitudes. O que acontece? A gente está encaminhando para o final. Já estamos com 47 minutos, porque é o seguinte: a Fabíola aqui gostaria de saber se vocês exigem algum tempo específico de senioridade ou anos de experiência em QA. Além disso, quais são os sites que eu recomendaria para buscar vagas na Europa? Fabíola, depois você fala se você está na Europa ou não. Deixa eu ver um outro comentário aqui. Tá. Daniel, não, o Ancenor. Ancenor falou assim comigo, ó, aqui pelo LinkedIn. Por onde eu pego o certificado desse episódio aqui? Aí eu digitei lá quando você estava conversando, a gente estava falando, Daniel, eu rapidamente botei aqui, ó. Entre na digitaledu.com.br, tem aqui o QR Code também, se você quiser apertar para o celular. Entra no chat dessa sala, tá, que está lá, que já o nosso, né, a produção, o Wagner, ele vai colocar o link, vai durar acho que 5 ou 3 minutos, eu não sei, é válido para isso. Tá? Você entra lá, aí rapidamente, se quiser. Mas a parada é o seguinte, você responde, porque como o tempo da gente é limitado, você consegue responder a última questão para a gente Consigo. sair, vai fazer a... Tá. Então, a Fabiola perguntou sobre senioridade, né? Nível de senioridade não é medido em anos, mas pode ser também, né? Algumas empresas medem em anos. Ou eles usam os dois critérios, né? Eu quero um sênior que tenha, no mínimo, tantos anos. Embora, para algumas vagas, eu considere um sênior com 5 anos, mas para outras tecnologias, eu preciso que um sênior tenha 8 anos. Então, isso é um pouco subjetivo, depende da vaga. Mas, mais especificamente, a pergunta dela, se exige tempo específico de senioridade, é bem isso, depende da vaga. Eu diria assim, ó, hoje, as vagas que eu estou contratando de QA Engineer para o banco estão na área de crédito,
tá? Na área de, principalmente, análise e monitoramento de risco de crédito, e geralmente é back-end, né? APIs, principalmente APIs. E para esse tipo de perfil de vaga, eu preciso de uma senioridade um pouco mais alta, né? Não vai ser um profissional de QA que tem experiência com UI, com teste visual, né? Teste em interface gráfica. Eu preciso de um profissional que conheça API, né? Que trabalhe com API e que vai lidar muito com automação. E também, na maioria dessas aplicações que a gente está desenvolvendo nessa área, tem muito ETL, né? ETL é engenharia de dados, né? Então, é mais uma camada de complexidade técnica aí. Então, a gente está exigindo aí a profissionais com, no mínimo, 6 anos de experiência, 6, 8, né? Muito legal. E ela falou assim, tem algum site, recomendaria algum site na Europa sobre isso? Você tem... LinkedIn. Depende do país. LinkedIn. Cada país tem o seu queridinho, cada país tem assim, ó, LinkedIn e mais um queridinho. Né? Geralmente é assim. Mas o LinkedIn sem sombra de dúvidas, é o principal. Que bacana, que bacana. Então, nós estamos chegando ao final aqui. Eu queria falar com a galera que está em outras plataformas, venha para Digital Edu, porque agora eu vou chamar a produção. Wagner, chega aí, meu camarada, que ele vai ter, né, uma dinâmica. Deixa eu ver se ele está... está nos ouvindo. Ele vai ter uma dinâmica aí para justamente... Tem duas coisas para fazer, né? Que é o certificado de presença, se você liberar o link. E também a gente vai ter uma dinâmica aqui para a galera. Corram todo mundo aqui para Digital Edu. Tá? Tem o QR Code ou digitaledu.com. Eu fiz esse acesso agora, rapidinho, ele estava falando, Daniel. Aí eu rapidinho já falei para o Alcenor, né? Alcenor, como é que é? É Alcenor, é isso? Alcenor, isso aí. E olha só, o Gabriel falou aqui, estou iniciando e segui por esse caminho que você disse. Tirei minha certificação CTFL, pois ainda não tem experiência. Eu acho que seria interessante certificações mais avançadas ou buscar experiência? Buscar experiência, né? Do que ficar se certificando toda hora, exatamente. Né? Exatamente. É experiência, projeto pessoal, criar portfólio, participa da comunidade técnica, projetos voluntários. Criar bagagem, né? Isso aí, perfeito. E esse foi o último comentário que a gente vai ler aqui. E, meu amigo Wagner, a gente vai falar sobre o workshop, né, da Mayra de Souza, né? Vou dar a chance de novo para a turma que está assistindo nas redes sociais, tá? Vem para Digital Edu, digitaledu.com.br, faz o cadastro gratuito, ok? E entra na live que vai aparecer à esquerda na tela, ou quem tiver pelo telefone, vai ser a primeira que vai aparecer lá em cima. Clica ali, porque tem as lives já programadas, você tem que entrar na de hoje, tá? Tem gente que já entrou na live errada e tá assim, não tá passando nada. Leiam, gente, leiam o que tá na tela. Então, entra aqui, vem pro chat, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês já, fiquem atentos no chat, porque a nossa grande parceira, Coletivação, Mayra de Souza, vai fazer agora, estou pegando aqui os banners direitinho, só para poder, e os links, só para não poder colocar coisa errada. Então ela vai fazer agora nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar a tela. Sim, é melhor. Sim. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem, porque é um Lean Agile Master Pocket, ou seja, é um workshop mais reduzido, ele está à venda, tá na realidade. Cadê a tela? Compartilhar, tela inteira, compartilhar. Então tá aqui, ela está sendo cobrado R$ 181, é um valor bem irrisório, mas, além disto, nós vamos sortear não, vou fazer uma coisa bem diferente. Vou colocar no chat para vocês, daqui a pouquinho, tá? Um link para vocês se inscreverem. Os 5 primeiros que clicarem vão ganhar. Gente, aqui não vai ser sorteio, vai ser agilidade, mão na massa. Então, assim, vai dar briga. Os 5 primeiros que clicarem e se inscreverem já vão estar automaticamente inscritos. Então, preencha seus dados
corretos, confira direitinho. Então, esse aqui é o treinamento, ó, 27 a 29, das 19h30 às 22h30, ok? Vamos lá, para participar, apoie uma causa social. Por quê, gente? Esse valor aqui, parte desse valor que está sendo arrecadado, ele vai para uma ação, tá? Ajude Fábio, tratamento e qualidade de vida para doença grave. Tá? Ela não quis colocar muita coisa aqui sobre isso, sobre o que se trata, mas é uma ação social para ajudar uma pessoa que está realmente tendo um problema de saúde, tá bom? E aqui na página você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o evento. E então é o seguinte, eu vou colocar agora esse link, e quem preencheu, quem não preencheu, eu só tô tentando achar o meu link, gente. Vocês acreditam que eu perdi o meu link? Mentira. Não, tá no WhatsApp, pô. Então, tá no WhatsApp da procurando. gente, A gente conversa tá lá tanto cima, lá, né? Ibson, que a gente perde o fio da meada, cara. Cadê? Vamos lá, eu vou achar, hein? Só tô voltando aqui minha mensagem. Põe no free, né? Eu não sei se é free. Eu devia ter pego isso antes, né, cara? Foi mal, galera. Tá aqui, achei. Não, relaxa, deixa rapidinho. Aí, ó. Vamos lá, hein? $1, vamos e... Tem que demorar um pouquinho falar o Ibson, porque tem um delay, sabe? Tem um delay pro pessoal escutar. Então, vamos falar assim, $1, vamos e... Nossa, isso é velho, hein? $. Putz. Põe velho nisso, né? Pronto, coloquei no chat. Vou dar um tempinho pro pessoal poder fazer a disputa aí. É gratuito, tá, gente? Nesse link que eu mandei. Então se inscrevam aí, só tem 5 lugares. 5 lugares aí. Então se você clicar e der erro, sinal que já foi. Já foi, não tem jeito mais. Aí fica à vontade para poder fazer a aquisição aqui do treinamento, para poder fazer uma doação, uma causa social, tá bom, gente? Que está sendo realizado. Vou descompartilhar minha tela aqui com vocês agora. Na realidade, não vou descompartilhar, não. Eu vou fazer o merchan aqui sem estar combinado, tá? Com certeza. No dia agora, dia 15 e dia 16 de fevereiro, eu e a Mayra de Souza, na verdade, quem vai fazer o treinamento é a Mayra, mas nós estaremos em Belo Horizonte, olha aqui, ó, vou lá abrir a página aqui, ó, em Belo Horizonte, fazendo uma formação profissional Product Owner. Belo Horizonte, 15 e 16 de fevereiro, das 9 às 19 horas, tá? Então tem um videozinho da Mayra. Onde que eu vejo isso? Gente, na Digital Edu, assim que você entrar na Digital Edu, vai na página de cursos. Lá vai ter o curso, vai estar falando um pouquinho sobre o treinamento. Fala um pouquinho sobre a Mayra. O que você vai ver nesse treinamento, ok? São 2 dias imersivos, é o dia inteiro. E é uma dupla certificação, ok? Então, ele é validado pelo Instituto AIB, do nosso grande amigo Andy Barbosa. Perfeito. Tá? Então tem um endereço aqui, vai ser lá na eu não sei como é que, nunca soube como é que fala, Oasis, né, que fala? Acho que é isso. Oasis. Então tá aqui, até o valor, tá? O valor tá até segunda-feira, tá um valor mais baixo. O valor segunda-feira a partir é 1.999, ok? Então é uma certificação reconhecida, vale a pena vocês participarem. Tá bom? Então o merchan era esse. Ibson, vou deixar aqui para você finalizar com o nosso grande convidado, Daniel Castro. E para todos que estão conosco aqui, foi um prazer estar com você, viu, gente? Foi com vocês. Obrigado, segunda-feira teremos mais. Beleza. Obrigado aí pela participação, Wagner. Que bacana. Valeu, Ibson. Valeu, meu camarada. Deixa eu fechar aqui com o Daniel. Daniel, conclusão de tudo, né, cara? Dá um pitch aí de 1 minuto para essa galera que está falando. Pode até responder esse rapaz mesmo que está aqui, ó, o nosso amigo Gabriel. Estou iniciando, né? Iniciante, né? E ele está na CTFL, né? Mas não tem muita experiência. Mais interessante, mais avançada? Diga aí. Eu diria assim, Gabriel, o caminho da certificação, eu acho que é interessante estudar para a certificação. Fazer a prova, fazer o exame e obter a certificação é facultativo, mas estudar com o material, os sílabos, né, os syllabus,
a documentação para estudo, para certificações, material muito importante, simulados, né? Lá no site da QA, depois de fazer meu jabá aqui da QA, Sim, lá no site da QA eu criei um simulado para CTFL, para as pessoas irem lá praticar e tal. E documentação de certificação é base, é para poder falar na mesma língua, com os outros profissionais, os colegas, eu acho que é um ótimo caminho. Mas a certificação propriamente eu não iria muito por esse caminho. Quer entrar na carreira, não tem experiência ainda? Existe crowd testing, plataformas de crowd testing, né, que é como se fosse uma plataforma de freelancing para teste, projetos aí de open source, tem comunidade. Eu acho que vai por esse caminho, cria bagagem, daqui 1 ano ou 2, tu tem que olhar para trás e ver que tu já tem 2 anos atuando, mesmo que não profissionalmente, mesmo que não com contrato, mesmo que não dentro de uma empresa, mas atuação, né? E a atuação ativa, realmente, não só indo a assistir uma palestra ou ler alguma coisa, mas não escrever um artigo dizendo, compilando o que entendeu daquilo ali, que diferença aquilo ali fez, o que mudou, a chavezinha que virou no mindset com relação à qualidade. Então é produzir conteúdo também, né? sim. Eu iria por esse muito caminho. Importante isso. Que legal, bacana. E eu também sou muito dessa... Fala, galera, dê visibilidade que você está fazendo, né? As pessoas querem te conhecer para saber como é que é, porque não adianta o cara se certificar todo, trazer e não sabe quem é a pessoa. O que ele fez já? Só fez certificação, Exatamente. não trabalhou, não fez isso, então fica muito... Isso também é meio sintomático isso. Então, meu camarada, vamos despedir agora. Não sai correndo, tá? Eu vou acabar aqui, mas não sai correndo para a gente fazer um feedback no final, tá legal? Tá bom, tá então, ótimo. galera, tá ótimo. Brigadão aí, Daniel, por ter vindo cá. Galera, tamo junto e vamos lá. Deixa eu pegar aqui, para sair tem vinheta também, lá no Pipocais não tem, né? Com a musiquinha. Então tá legal, gente.